Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente com Soberania em Debate, uma produção do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, dentro do movimento SOS Brasil Soberano. Esse é um trabalho em conjunto da equipe do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, discutindo soberania, desenvolvimento e engenharia. Hoje trazemos um tema fundamental, que é sobre a produção de energia e os projetos sobre energia e hidrelétricas no Brasil. Para isso, temos ao nosso lado o engenheiro e economista Ronaldo Picalho. Ronaldo é formado em engenharia química, mas é, acima de tudo, um grande economista, desenvolvendo todo o debate em torno da área de políticas e aplicação de energia e políticas públicas de energia no Brasil. É professor da Faculdade de Economia da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos conversar hoje sobre o que aconteceu e o que vem acontecendo com as políticas públicas de energia no Brasil, muito especialmente nos projetos sobre a Amazônia. Vamos começar, para nós podermos entender um pouco sobre todo esse processo, lembrando, e eu vou pedir essa ajuda, essa memória ao Ronaldo Picalho, né? Sobre o fato de que o Brasil sempre foi elogiado por ter uma matriz energética sustentável, limpa. Nós estamos, nesse momento, fazendo a COP25, né, em que se tem um compromisso sobre a manutenção de uma mudança, uma virada ecológica na energia do planeta. O Brasil foi sempre lembrado por uma matriz sustentável e limpa. Como era e o que aconteceu com essa matriz energética, Picalho? O que acontece... Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, o convite do Francisco e também o convite do SENGE para a gente estar aqui discutindo, né, um tema que é um tema relevante para o país. O que acontece, Chico, que nós desenvolvemos uma matriz, quando a gente fala sobre o setor elétrico, né, a gente desenvolveu uma matriz elétrica que é uma matriz bastante renovável, bastante limpa, né? E eu acho que aí, qual é a questão fundamental? Eu acho que ali já na virada, isso já está presente na virada do século XIX, do século XX, quando a Light desembarca no Brasil, ela desembarca, já vai começar a fazer as barragens hidrelétricas, e ali você tem uma escolha. Olha, nós vamos gerar eletricidade a partir de energia hidráulica, e quando você coloca essa opção, a pergunta que se coloca, bom, se nós vamos gerar energia elétrica a partir de energia hidráulica, o que acontece quando não chove, né, quando não tem água? A resposta brasileira desde o início foi a construção de barragens, né, a construção de reservatórios. Os nossos reservatórios são fundamentais, e de tal maneira que a gente armazena a água quando chove demais para a gente usar quando chove de menos, né? E tomamos uma decisão fundamental que nos torna um país único, que é operar esses reservatórios de uma forma centralizada e conjunta, né? O que nos dá uma escala enorme de estocagem e também essa capacidade de que em algum lugar está chovendo, então em algum lugar está entrando água dentro desse reservatório. Esse foi o nosso modelo, esse foi um modelo que a gente sustentou e que levou, eu acho que ao limite, assim, tanto em termos de eficiência, em termos de qualidade técnica, etc. É uma baita construção brasileira, né? É uma coisa que a gente pode se orgulhar. Um sistema único no mundo, esse sistema que nós desenvolvemos, né? E o que acontece hoje é que, concretamente, sobre o que nós estamos falando quando a gente está falando sobre energia hidráulica na Amazônia, né? O nosso potencial hidráulico é alguma coisa, potencial total, é alguma coisa em torno de 246, 245 gigawatts, né? Desse potencial, nós, grosso modo, nós já utilizamos 45%, 46% desse potencial. Então, teria alguma coisa em torno de 55% para ser utilizado. E aí,
desse para ser utilizado, metade está na região norte do país, né? Então isso tem uma relevância. Então, quando a gente está falando sobre hidrelétrica na Amazônia, é sobre isso que a gente está falando, alguma coisa em torno de 60, 64 gigawatts. Para explicar aos nossos internautas, o que é um gigawatt? O que é essa medida? Um gigawatt é a capacidade instalada, né, da usina, né? Então, ela é capaz de produzir um fluxo de energia, que é esse gigawatt, que é a capacidade, que é a potência, né? E quando a gente consome energia, né? Aí é 1 kWh, 1 GWh, que é a unidade de energia. Então, essas são unidades de capacidade, né? Essa questão que se coloca no caso da Amazônia, onde estão 50%, né, desse potencial para ser explorado, é que a Amazônia, o que caracteriza é que ela tem rios de planície, né? Então, quando você fala em reservatório, isso implica em inundar áreas que são muito grandes, né? Qual tem sido a nossa opção? A opção brasileira? A opção brasileira tem sido você está deixando os combustíveis fósseis e está indo para as energias renováveis, né? Então, para combater o aquecimento global, a mudança climática, é necessário, então, reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Então, o que está acontecendo no setor elétrico do mundo? Está uma migração, né? Está se migrando para as energias renováveis. A questão fundamental dessas energias renováveis é que elas são intermitentes, né? O que você faz quando para de ventar? Quando é que você faz quando para de fazer sol? Você pode estar precisando de energia e naquele momento não está fazendo sol e não está ventando, né? Então, a intermitência é um grande problema. E dentro desse jogo, uma solução importante é a estocagem, né? Justamente, quando ventar, você gera energia e guarda para você usar quando você precisar. O caso brasileiro é um caso que é muito interessante pelo seguinte: nós temos uma enorme capacidade de estocagem, que são justamente as nossas hidrelétricas e os nossos reservatórios, né? Então, não só a gente tem uma imensa capacidade de estocagem, que são os reservatórios, nós temos centrais que são centrais extremamente flexíveis. Isso é importante porque você tem que entrar gerando. Assim que parou de ventar, você tem que entrar rapidamente. Parou de fazer sol, você tem que entrar rapidamente. E as centrais hidrelétricas são as centrais mais flexíveis que tem, né? E, além do mais, todo esse conjunto está interconectado, assim, né? A partir de um sistema de transmissão que é muito vigoroso. Então, qual é a questão que está colocada para o Brasil? Olha, nós desenvolvemos o sistema de uma determinada maneira. A questão que está colocada hoje é o seguinte: olha, a gente tem que reinventar esse setor. E a gente tem uma série de elementos para reinventar esse setor, que são os reservatórios. Ou seja, a gente tem aquilo que todo mundo gostaria de ter, em busca da bateria. A gente tem uma bateria, gente, que tem a capacidade de armazenar metade daquilo que a gente consome. Então, em termos de tamanho, é uma coisa enorme, né? Micalho, só para a gente entender e nossos internautas entenderem. Quando você fala em reservatório, você está falando em reservatório natural ou você está falando nas barragens? Nas barragens. Mas as barragens, no caso da Amazônia, já tiveram alguns desastres, como Balbina e Tucuruí. O que acontece nesses casos que foram desastres, como Balbina? Eu acho que a questão fundamental é que são as suas primeiras intervenções na Amazônia, né? Tanto é que depois você já não faz mais naquela concepção. Você procura fazer uma barragem que ela quer dizer, na verdade você abre mão do reservatório, né? Você começa a abrir mão do reservatório. E aí eu acho que vem a grande questão que está colocada para nós hoje, né? Quer dizer, teria sentido hoje você construir barragens, você construir centrais hidrelétricas que não têm reservatório? Essa é uma questão que para nós ela é uma questão interessante. A princípio, não. A princípio, não. A princípio, porque o que acontece? Qual é o nosso grande problema que nós temos hoje? É justamente isso. A gente tinha uma capacidade de regulação, né, de regularização, que eram os reservatórios. Aí o que aconteceu? A demanda foi crescendo, a gente não foi construindo reservatórios para atender seguindo o crescimento da demanda. E tinha restrições técnicas, tinha restrições políticas, restrições ambientais, etc. Então a gente foi perdendo essa capacidade. Quando a gente perde essa capacidade, a gente perdeu a capacidade de fazer o jogo que a gente fazia antes. Então, na verdade, quando você entra com as centrais da Amazônia, o que acontece? Elas não trazem mais aquele reservatório que fazia antes. Ou seja, cada vez a gente fica mais exposto ao risco hidrológico. Então, essas centrais,
elas não contribuem para isso. É claro que quando você gera eletricidade nessas centrais, você guarda a água dos outros reservatórios, tem essa questão, né? Mas, digamos assim, se você gera eletricidade a partir de eólica, você também guarda a água do reservatório. Se de gás, guarda a água. Então, eu acho que essa questão, Chico, a questão que se coloca hoje é o seguinte, você precisa... Mesmo agora, onde vai até Belo Monte, que eu acho que Belo Monte, assim, eu acho que é o ponto de inflexão. Eu acho que nós atingimos um limite em Belo Monte e não, quer dizer, as restrições, as reações a esse tipo de intervenção, elas vão ser cada vez maior. Mas aí você vê do outro lado e fala assim, nós precisamos construir que é a tese, né? Nós precisamos construir essa central por uma questão de garantia de abastecimento, uma garantia de segurança energética. Então, para garantir a energia que o país precisa, então nós precisamos construir essas usinas. Eu acho que isso, nesse exato momento, não é verdade, isso é questionável. É questionável, quer dizer, você pode imaginar um sistema no qual você tem os reservatórios e você vai cada vez mais tendo mais solar, mais eólica, mais solar, mais eólica, mais solar, e isso aqui vai entrando dentro da matriz, vai economizando água e você pode ter um jogo no qual você tem os reservatórios renováveis e pode ter algumas térmicas a gás, uma térmica nuclear, alguma coisa desse tipo. Enfim, você tem que reinventar o setor nesse exato momento. E eu acredito que o setor vai ser reinventado, porque esse é o movimento que vai ser feito no mundo. Tá certo? Eu acho que a gente não está discutindo isso agora porque você está com uma agenda de privatização, de mercantilização, de liberalização, que é uma agenda muito curta. E, além de mais, uma agenda completamente extemporânea, fora do tempo, fora do lugar, uma agenda idiota. Mas é a agenda de curto prazo que você está. Se você bota essa agenda maior e fala assim, tá bom, então vamos discutir a questão das hidrelétricas na Amazônia sob uma perspectiva nova. Nós temos hoje, concretamente no Brasil, investimentos, não só financiamento, mas também investimentos em pesquisa para a eólica e para a solar, que possa caminhar em direção a esse modelo multi? Eu acho que aqui tem duas coisas, né? Tem uma questão de toda a questão da inovação que você tem nessa área, mas eu diria o seguinte, quer dizer, quando você pensa na geração em si, na geração de eólica ou na geração solar, você já tem uma tecnologia disponível. Né? Eu acho que a tendência vai ser o quê? Cada vez mais as pessoas irem... O solar, a gente sabe que ele vai muito como geração distribuída, as pessoas colocando em cima dos telhados da casa, etc, como se observa. Né? Na Alemanha isso. Isso, na Alemanha é muito forte. Bom, na Alemanha também é muito forte a questão da eólica, mas a eólica o quê? Da eólica o offshore, né? No mar, etc. Que parece que vai ser a grande aposta europeia. Né? Então... Quer dizer, essas tecnologias, elas estão aí. Quer dizer, a questão fundamental para nós é mudar a maneira como a gente joga. Então, vamos falar assim, tá certo. Tá vendo essas hidrelétricas? Tá vendo essa água que você tem lá nos reservatórios? Tem. Isso aqui não vai ser para gerar eletricidade. Tá certo? Não vai ser simplesmente para gerar. Senão você fala assim, qual é a fonte mais barata que tem? A água, então, vai... Não, ela não vai fazer a função de gerar. Ela vai servir de backup. Ela vai ficar de reserva para poder entrar quando justamente a eólica, que são muito baratas, solar, eólicas, renováveis, entrarem. Então, esse jogo significa que você tem que mudar o modelo, você tem que mudar a concepção, você tem que mudar... Agora, um modelo que já se exauriu, porque quando a gente perdeu a capacidade de os reservatórios garantirem o nosso sistema antigo, onde água faz o backup de água, a água serve de seguro para a água, esse jogo para nós a gente não tem mais como manter. Né? A gente não tem como manter. Então, agora não. A água vai fazer backup de vento, de sol, e esse pessoal vai entrando. Esse é um outro jogo. Aí, dentro desse jogo, é que eu vou discutir. Espera aí, eu preciso fazer uma hidrelétrica na Amazônia, com um reservatório, com todos os impactos ambientais, políticas, apurrinhações, os riscos, tudo envolvido? Aí você fala assim, não, espera aí, de repente... Mas tá certo? Esse é exatamente o chamado Projeto Rio Branco, né? Que foi o projeto levado pelo general Santa Rosa e que foi tomado como projeto oficial do governo Bolsonaro, que é a construção de hidrelétricas e grandes rodovias para viabilizar um grande projeto extrativista. Porque, digamos assim, eu estava conversando com um colega hoje de manhã, lá
o Ícaro Chaves, lá de Brasília, né, que ele é diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos da Eletrobras, e o Ícaro é paraense, né? Então ele falando, eu falei com ele, não, vou debater com o pessoal hoje à tarde, ele falou, é da natureza da intervenção histórica na Amazônia. Ela sempre tem essa característica. Ela gera um montão de desequilíbrios, de problemas, etc. É da natureza dessa intervenção. Então, aí a questão que se coloca dentro dessa direção, não, é o projeto. Os caras querem que se ocupam dessa maneira. Você sabe disso. É uma concepção dos militares, uma concepção de território, e nós ocupamos esse território. E isso se junta ao quê? Claro, a Amazônia, com suas riquezas, desperta todos os interesses, né, que você tem de exploração mineral, etc. Então, é uma coisa bastante explosiva e numa região ambientalmente muito delicada, né? Então, é uma combinação tremendamente perversa. Agora, o que eu acho é o seguinte, se você quer construir hidrelétrica porque você quer ocupar, etc., etc., é essa a tese, mas não é a tese para garantir a energia do Brasil, ou seja... O que eu pergunto é o seguinte, a discussão não é assim, qual é a energia da Amazônia para o Brasil? É a energia da Amazônia para a Amazônia. Aí é uma outra coisa. Aí não é essa escala. Aí é a descentralização, são as fontes renováveis, é a utilização de biomassa, é um outro desenho, é uma outra solução. Então uma coisa é o seguinte, bom, a Amazônia ela precisa de que tipo de energia? Qual é a intervenção que você faz na Amazônia? Isso é uma coisa. Outra coisa, não. O Brasil precisa da energia da Amazônia. O Brasil precisa da energia da Amazônia significa que você vai ferrar a Amazônia, curto e grosso. E dentro de um modelo, mesmo quando eu olho para o setor elétrico, esse modelo, ele já era. O nosso modelo de barragens, das grandes reservatórios, ele se exauriu, ele acabou. Eu tenho uns amigos meus que se irritam profundamente quando eu falo isso. Cara, acabou. O potencial acabou? Não, o potencial não acabou. Mas também a idade das pedras não acabou por falta de pedra, né? E nem acredito que a idade do petróleo vai acabar por falta de petróleo. Também acho que a idade da barragem também não vai acabar por causa do potencial hidráulico, foi por outras questões. Então, a questão que se coloca é a seguinte, olha, esse modelo terminou. Agora, tudo aquilo que a gente construiu tem um enorme valor hoje. Entendeu? Então, o nosso ativo é isso aqui que nós construímos. Esses reservatórios, essas centrais hidrelétricas, essas linhas de transmissão, essa capacidade que a gente tem de coordenar. Então, isso aqui a gente tem condições de o quê? De encaixar uma entrada pesada de renováveis. Acho que nenhum país tem essa capacidade. Mas, para isso, você precisa o quê? A grande capacidade de coordenação, usar a nossa capacidade que a gente tem de modelagem, de engenharia nesse sentido, e não ficar amarrado numa coisa pequena ou numa coisa que a gente já fez, e mais do que isso, amarrado numa pauta dos anos 90. Vamos privatizar, vamos introduzir a competição, vamos introduzir a concorrência. Eles estão falando do mundo dos anos 90. Não é o mundo de hoje, não é o mundo que está colocado aí. Então, se eu ficar nesses 90, eu vou discutir a privatização da Eletrobras, eu vou dizer, não, a competição, a concorrência, você vai poder comprar energia elétrica que nem você, no aplicativo no seu telefone, você, tem o gás do Paulo Guedes, aí você vem com toda uma agendona dos anos 90 e coloca aqui, que é simplesmente para se esconder o quê? Para esconder o que está escondendo aqui? Uma coisa muito simples, o setor foi detonado e agora... Quem é que fica com os micos respectivos, quem é que vai ficar com o risco hidrológico, quem é que vai pagar isso, quem é que vai pagar aquilo, e quem é que vai ficar com a joia da coroa, quem é que vai ficar com a Eletrobras, quem é que vai ficar com os reservatórios. Então tem uma disputa rolando aqui violentíssima, né, entre esses custos e benefícios dessa brincadeira e um discurso aqui de uma modernidade dos anos 90. Um negócio completamente porra louca. Nós estamos aqui em mais um Soberania e Debate, né? Dentro do projeto SOS Brasil, no SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Quero pedir desculpas aos internautas de estar aqui de máscara negra, né? Não estou querendo emular nenhum roqueiro dos anos 90, que nem esse projeto passado, é decorrente de uma intervenção cirúrgica, então já explico aos internautas.
né? Também aconselho os amigos, quem estiver querendo mais informações sobre esse velho, novo projeto Rio Branco de inundar a Amazônia, se vocês teclarem aí no Google, vai aparecer esse projeto velho, né, que queira implantar aqui no Brasil. Né? Tem informações detalhadas, a gente não vai se deter mais nisso, mas o Bicalho aqui já mostrou que não é um projeto novo para o Brasil. Bicalho, o que você fala para a gente aqui tem um sentido muito importante. Quer dizer, na verdade, nós estamos perante uma transição energética, né? Que é uma exigência de praticamente todo mundo no mundo, quer dizer, desde da militância da Greta, que está sendo aí alvo de ofensas e de machismo e de misoginia várias, até da COP, a COP25 está se reunindo nesse momento, e até do desenvolvimento econômico, social, ecológico, né? Não dá para a gente imaginar, inclusive, que os produtos brasileiros, que a economia brasileira possa ser uma economia que seja gastadora de energia velha nesse sentido, né? É possível a gente imaginar um mundo em que os países vão poder dizer, olha, um país que se desenvolve em cima de uma energia velha e poluidora não vai ser mais bem-vindo, né? Aí no concerto das nações, né? Mas para que isso se movimente nessa direção, é preciso que haja um ente, né? Uma entidade, um organismo que dê um norte, dê um rumo a isso, né? Não é possível imaginar que apenas uma lógica de mercado imediata dirija esse processo. Né? Nós estamos vendo que na Europa, nos países avançados, né, isso tem uma lógica dirigista que estabelece isso. Né? Como pensar isso em termos de Brasil? Chico, isso é interessante pelo seguinte, no mês passado, em novembro, a Agência Internacional de Energia publicou o Outlook 2019. Né? O Outlook é onde você coloca os grandes cenários sobre o futuro da energia. Então, eu acho que assim, é uma das publicações assim, mais importantes que você tem no mundo da energia. Né? O que o Outlook chama a atenção, indo ao encontro dessas questões que você está exatamente colocando? Ele coloca assim, existe determinados paradoxos hoje que são significativos no mundo da energia. O primeiro deles você hoje constatou que realmente você tem que fazer alguma coisa urgente para barrar o aquecimento global. Cada vez mais as informações que chegam, os dados que chegam, diz para você, olha, você precisa fazer alguma coisa. No entanto, quando você olha 2018, o mundo bateu um recorde em emissões. Simplesmente o recorde em emissões. Então você, olha, eu tenho que fazer, sim, mas você tem que fazer coisas, mas efetivamente o que você está fazendo? Por outro lado, você diz, todo mundo acredita que não, a transição a gente faz rápida, e no entanto você tem uma matriz mundial que permanece baseada fortemente nos combustíveis fósseis. Você fala assim, não, nós estamos num projeto aqui de garantir o acesso de energia para todos, para todos. No entanto, tem 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à eletricidade. Tem 2,6 bilhões de pessoas que usam resíduos vegetais, resíduos animais para cozinhar, ou seja, não tem fontes modernas para cozinhar. Você fala assim, qual é a consequência disso? 500 mil mortes na zona subsaariana. Morrem aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas no mundo. O preço do gás no Brasil fez com que retornasse o uso do carvão largamente nas zonas rurais brasileiras. Isso tem uma série de consequências, e principalmente consequências que diz respeito à saúde, principalmente a saúde das mulheres, saúde de criança. Quer dizer, morrem, eu acho que alguma coisa em torno de 2, deixe-me lembrar, acho que 2, quer dizer, se você somar o que morre no mundo de AIDS, de malária e de tuberculose, é o que esse uso indevido do combustível mata de gente no mundo hoje.
Então, isso é muito grave e está acontecendo, embora você tenha políticas de aquecimento, etc, etc. Outra coisa, você tem uma questão que é a questão de mercados tremendamente calmos, no caso do petróleo, e tensões geopolíticas cada vez maior. Então, o que a agência fala? Olha só, isso aqui está acontecendo. A gente precisa de uma mobilização de recursos que não vai ser o mercado que vai fazer. Nota bem, a Agência Internacional de Energia coloca isso. É fundamental o papel dos governos, porque só eles têm a legitimidade do interesse público e têm os recursos necessários para comandar uma transição. Isso foi agora, 13 de novembro. Está lá no relatório, no sumário executivo do relatório da Agência Internacional de Energia. Ou seja, o Estado é fundamental. Então, e o que você observa no Brasil? O Brasil não tem política de transição coisa nenhuma. O que você observa é a redução do Estado. Então você tem uma crise climática, você tem uma transição energética, na qual nós estamos metidos, evidentemente. E qual é o projeto do Brasil? A redução do Estado, é a saída do Estado. Quer dizer, nem você pegando assim a Agência Internacional de Energia, que é o quê? É uma agência estatizante? Não é essa a característica da agência. Mas dada a gravidade da crise climática, da urgência, o que acontece? Você precisa da intervenção do Estado. Então, uma coisa que eu acho assim, aí é a maior das nossas extemporaneidades. Se você observa o Estado alemão, a Inglaterra, gente, está construindo nuclear. E está propondo para resolver a equação do nuclear o seguinte: quem vai financiar a usina vão ser os consumidores, que vão pagar antecipadamente na sua tarifa os fundos para aquela usina, e o risco nuclear vai ficar com o Estado inglês, com o contribuinte inglês. Por quê? Porque o cara precisa construir alguma coisa na direção de emissões de energias limpas. Então ele precisa do nuclear. Você observa os movimentos na Alemanha. Você vê o pau dos coletes amarelos na França, o conflito, começa em cima de um aumento da energia. Um aumento de energia. E agora, se não, vamos aumentar a energia, vamos penalizar os combustíveis fósseis, porque aí estaremos fazendo uma política de acordo com a transição. O Macron, né? Pô, moderno, né? Moderno, mas o cara que está aí embaixo, como é que ele paga a calefação dele, etc, etc. Ou seja, existem conflitos que são conflitos muito fortes dentro desse jogo. E só o Estado tem condições de gerenciar esses conflitos. Esses conflitos não vão ser gerenciados pelo mercado. Outra coisa também, as incertezas, os riscos. Olha só, para você ter uma ideia... Só lembrando que o conflito no Equador e no Chile começou com o aumento do preço das passagens. De tarifas, né? Para você ter uma ideia de que quando a gente fala sobre conflitos, cara, a gente fala assim, olha só, o que é interessante é que grande parte das térmicas a carvão que você tem no mundo, que você teria que interromper, elas têm menos de 20 anos de idade, quer dizer, elas têm uma vida útil ainda pela frente. Os cálculos que fossem assim, para você, olha, vou fechar essas centrais a carvão, né? Só que para indenizar esses caras, você ia precisar de $1 trilhão. Então, alguém vai entubar $1 trilhão. É essa que é a questão que a gente está falando. Outra coisa que parece, agora a gente vê a questão do Paulo Guedes falando sobre, agora o Brasil vai no gás, vai construir isso. Gás no Brasil significa que a gente tem que construir toda a infraestrutura, etc. Uma das preocupações da agência é o seguinte: o que a gente vai fazer com essa estrutura, ou seja, gasodutos, toda essa infraestrutura de gás que transporta um combustível fóssil? Que é um pouco a questão do carvão. O pessoal vê o carvão, mas essa infraestrutura, não, a gente vai transportar hidrogênio, a gente vai transportar biogás. Ou seja, que decisão é essa que eu tomo agora, eu como capitalista, em fazer um investimento, que esse investimento pode ser fechado lá na frente? E claro que você tem razão. Se você acirra a questão climática, e você torna a urgência climática, a crise cada vez maior, é claro que você vai penalizar. E dentro dessas penalidades, por que você não vai penalizar países? Porque dentro desse jogo, o Trump fala isso, né? Como é que eu fico aqui no sujo e o cara lá suja? Então vamos todos sujar, né? Pode ser que seja o contrário. Não, eu não sujo, mas você também não vai sujar. Porque eu vou taxar o seu produto. Um dumping ecológico. Cara, isso já tinha na proposta do Obama de 2008.
Isso já estava lá no Obama Weekend, a proposta da Revolução Verde do Obama, que não conseguiu levar à frente, mas na campanha ele tinha essa proposta de você penalizar, na verdade, incentivar, né? Incentivar um fundo e penalizar outro. Quer dizer, isso é concreto, sim. Você pode ser penalizado econômico, dependendo de como é que as coisas caminharem, você pode ser penalizado lá na frente. Não vou comprar o seu produto porque o seu produto é sujo. Não vou comprar o seu produto porque ele é feito com trabalho escravo. Não vou fazer, né? Tá certo? Porque e não vou porque tem muito CO2. Qual é o conteúdo de CO2 que tem o seu produto? Ah, X. Ah, não, X eu não compro. É esse tipo no momento de coisa. que essas pressões... Isso não é para mercado. Não. Isso não é para mercado. Você pode estabelecer taxas sobre dumping social e dumping ecológico. Isso, exatamente. Né? É o que essa está colocado. É uma evolução que pode apontar o futuro. Isso, quer dizer, isso não tem nada de pirralha nessa história. Não tem nada, isso é pesado. Isso é coisas que vão ser colocadas. É um jogo muito duro. Grande. Sim, é porque também o que acontece? Os detentores desses ativos, hoje, que estão da indústria de petróleo, gás, carvão, etc., é claro que esses detentores desses ativos, dessa riqueza, eles se movem para tentar manter o máximo aquilo. Então, é um jogo de cachorro muito grande, um jogo e que se dá dentro do Estado. Ele se dá dentro do Estado. Sem o Estado é a barbárie. Porque aí o custo da transição vai ser todo ele jogado para baixo e jogado para os mais fracos. Gente, tem um custo que não é... A transição não é um passeio. Isso, eu fico chocado com isso. Parece uma coisa assim que é fashion, sabe? A transição é fashion, energia renovável é fashion, sabe? Você botar não tem nada de fashion nisso. Isso é uma coisa muito pesada, envolvendo conflitos de todo tipo. O atual governo brasileiro não consegue entender que o uso de agrotóxicos, o uso, né, de trabalho aviltado e a questão climática não atinge o Brasil, não atinge a produção brasileira, não é algo que tem a ver com o Brasil e que ele pode pisar nessas questões impunemente e o Brasil continuar produzindo em larga escala, por exemplo, alimentos ou bens primários, porque essas três questões não vão ser referidas ao Brasil. Né? Você que é um historiador, a história do gás ou da ilha cercada, né, de problemas por todo mundo, etc. Então, eu acho que tem essa visão. Mas o que acontece, que eu acho, é que a gravidade do momento, você não tem... Eu não vou colocar pela questão do governo, mas o Estado brasileiro, quer dizer, que Estado brasileiro é esse que enfrenta esses desafios agora, né? Então, é um Estado extremamente fragilizado. Você que é um historiador, que instituições são essas que enfrentam esses desafios hoje no Brasil, no qual você tem que arbitrar, no qual que você tem que definir, tem que convergir expectativas, tem que ter uma ideia de futuro, você vai ter que definir quem vai perder e quem vai ganhar. Quer dizer, que Estado que vai fazer isso? Quer dizer, é a barbárie? Quer dizer, nós vamos ser na machadada que a gente vai decidir isso, né? Nossa história tem um caso interessante. Nós fomos os maiores produtores de látex, né, de borracha natural, e uma das características da nossa produção é que a nossa produção era suja, né? Se colocava dentro dos rolos de látex pedras, galhos, etc., o que irritava profundamente os importadores, não só porque alterava o peso, mas também porque, na hora de processar, estragava o processamento, né? Com isso, os importadores preferiram do Sudeste Asiático, que era uma produção que não tinha pedra, galho, etc., né? Não tinha esperteza, né? Tem essa esperteza. Com isso, a gente perdeu o mercado. Não, e a gente fala que o Estado ele tem uma função no capitalismo, não existe capitalismo sem Estado, né? E você vê claramente, por exemplo, no setor elétrico, o que acontece? Claro, você tem conflito para tudo quanto é lado, o pau comendo. Então, o que acontece? Um modelo no qual você vai, por exemplo, uma questão simples, um modelo no qual você vai introduzir a concorrência, a competição, de tal maneira que você... Meu amigo, minha amiga, vai poder comprar eletricidade não mais só da Light, você vai poder escolher de quem você vai comprar, vai ter vão ter comercializadores, etc. Você vai escolher um simples aplicativo, quer dizer, vai ter competição, etc. E o preço lá na frente, de alguma maneira, vai abaixar. Está certo. E as distribuidoras,
Elas só vão vender o que a gente chama só o fio, só o transporte. Então, se estabelece um conflito pesado entre os comercializadores, que querem arbitrar, brincar nesse parque de diversão, que vai ser isso aqui, e as distribuidoras. Como é que você, por exemplo, um exemplo simples, como é que o governo resolve esse conflito? Ele resolve o conflito colocando uma taxa em cima da energia solar, para proteger. Como ele não consegue proteger dos comercializadores e grandes consumidores que são barra pesada, ele vai no cara do painel e não, vamos acertar esse cara assim. Isso é um tipo de administração de conflitos no qual você vai acertando, entendeu? O mais fraco. Como é que a gente resolve o risco hidrológico? A responsabilidade do risco hidrológico é do gerador. Então, se você não gerou aquela energia que você ia gerar, as hidráulicas, e as térmicas geraram ela, no lugar delas, então o que acontece? Esses geradores hidráulicos vão lá e pagam o cara que gerou no seu lugar. Agora não é mais assim, quem paga é o consumidor. Então você vai tirando e vai colocando. E vai destruindo a inovação, né? O que está surgindo porque novo. como você não tem um projeto, você não tem um plano. E eu acho que o que tem de mais perverso nisso, e para mim é muito claro, porque não é uma questão de insanidade. Você teve um processo de industrialização. Você precisou energia para esse projeto de industrialização. O Brasil é essa construção. Quer dizer, a construção de um setor elétrico moderno, sofisticado, de um setor de petróleo moderno e sofisticado, é em cima desse processo de industrialização. Se chega num determinado momento, você detona tudo isso, eu não preciso desse setor sofisticado. Essa questão que às vezes as pessoas se colocam, você me colocou, mas e se retomar o crescimento? Mas quem disse que vai retomar o crescimento? E se retomar esse crescimento, qual é o conteúdo de energia desse? Ou seja, para um país de segunda, eu posso ter um setor elétrico de segunda, um setor de petróleo de segunda, eu posso ter engenheiros de segunda, eu posso ter uma universidade de segunda. Se você está detonando, você está pegando esse país que estava essa estrutura e você está empurrando para baixo, desce tudo. E quando eu desço tudo, eu também não preciso de uma classe média desse tamanho. Eu posso fazer uma classe média desse tamanhozinho. Então os caras estão realmente, quer dizer, o projeto que existe é nenhum projeto, é simplesmente detonar tudo. Isso acontece também no setor elétrico. Se existe algum projeto, ensaio de ramo de projeto, é aquela ideia que você conhece muito bem de seremos a Argentina do século XIX, seremos a Nova Zelândia, esse extrativismo primário, uma mistura assim, meio anglo-saxão. Isso é quando tem algum, supondo que existe algum, que eu acho que nem esse tem. Essa é a sensação que se tem da ausência de projeto ou projeto ausente, é que se quer transformar o país numa grande plantação ou numa grande mina com uma praia na frente. Né? Parece que é isso. É uma coisa terrível, porque é a volta assim, dos anos 20, não é isso? E aí eu sempre brinco, aí, cara, a Light e a Anfor, né, que era a canadense e a americana, resolviam o problema. Resolviam de um país... Não, um país que estava no campo, não era urbanizado. Quer dizer, essa volta, assim... Então a privatização cabe. Sim, é nesse sentido. Porque não existe, gente, não existe essa preocupação. Não está na cabeça dessa gente. E se o país retomar, como é que eu vou fazer? Se tiver... Não, o mercado resolve. E eu acho que mais importante do que isso é o seguinte: não é aquela discussão sobre o mercado que nós assistimos na década de 90, que a nossa geração assistiu. Porque ali, olha só, aqui tem um mercado, aqui tem um Estado, mas o mercado tem falhas, então nós vamos ter um órgão regulador, nós vamos introduzir a competição, nós não vamos vender a Eletrobras inteira. Como é que eu vou vender uma Eletrobras inteira, né? Eu vou partir ela para aquela, quem comprar não vai ficar com poder de mercado. Essa era a discussão dos anos 90. Agora não, agora pouco se lixa como vai ficar esse serviço. Não está preocupado nisso. A única tese que existe é o seguinte: o Estado é ruim. Qualquer coisa é melhor do que o Estado. Qualquer coisa, qualquer coisa. Não tem discussão de estrutura de mercado, competição, concorrência, regulação. Você lembra, a CRIUCAD, defesa da concorrência, todo sofisticado. Agora não tem discussão nenhuma. Não tem discussão nenhuma. O Paulo Guedes não tem discussão nenhuma. Ele não entende nada de setor, nem de setor de gás, nem de setor de energia, de coisa nenhuma. Então, nós não estamos discutindo projeto nenhum. Nem a ideia de um estoque regulador passa pela cabeça dele.
Quer dizer, ele vai vender o rebanho inteiro brasileiro junto com os jumentos, né, que ele vendeu também para a China, e o preço dispara e a ideia é mínima. Quer dizer, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, eu trabalhei com abastecimento, escrevi vários trabalhos sobre abastecimento. Um dos cuidados maiores eram os estoques reguladores. Clássico. É clássico. Você não vai para um mercado exportador sem formar estoques reguladores. Ele não se preocupou ao mínimo. Quer dizer, o preço da carne dispara e ele acha muito bom. A população que se vire, é isso, puro e simples. Porque eu acho que você tem uma elite que realmente abandonou o seu país. Isso, para mim, é uma coisa que penso sobre isso, porque eu penso, o meu setor exige, o setor de eletricidade, o setor de energia, você tem que ter um projeto, tem que ter uma concepção de futuro. Quer dizer, e toda a minha vida que eu fiz na COP, desde depois no Instituto, em grupos de energia, é porque existe um país. Quer dizer, eu sou fruto desse projeto. Eu só existo, a COP só existe, porque você tem isso, porque você tem um projeto de nação, você tem um projeto de indústria, então precisa de universidade. Não tem. Se você olha assim no resto da América Latina, não existe grupos de energia como tem o da COP, como tem o no Instituto de Economia, não existe isso, tá certo? Isso é uma concepção nossa, para o projeto, que eles sempre invejaram, esse projeto grande que a gente teve, etc. Quando esse projeto está sendo detonado, quer dizer, o que fica, não precisa, eu não preciso um cara como eu. Entendeu? A gente não precisa formar engenheiros como a gente forma, a gente não precisa formar doutores como a gente forma. O ministro da Educação fala tão mal da universidade. Está certo, porque eu acho que não tem uma finalidade para a universidade. Quer dizer, então nós voltamos no tempo, então é preciso destruir tudo. Né? E eu acho que tem de mais, que me irrita mais nessa história, é a posição dos nossos liberais. Porque eles fazem assim, deixa que o Guedes, o Bolsonaro, destrua tudo aquilo que eu não consegui. Fico um pouco chocado, né, porque das posições um pouco grosseiras, dos hábitos, esse pessoal que não sabe usar talheres, né, etc, etc. Mas se fizer toda a parte aqui de detonar tudo, deixar tudo arrasado, para depois eu, liberal, construir sob a égide do mercado, etc, etc, está tudo bom. Então, o cara pode falar lá, não, mas como é que você foi falar mal da Fernanda Montenegro, ou chutou ninguém? Aí o cara reclama, etc, etc. Ah, vão vender Eletrobras, a PEC do teto, a reforma trabalhista, a destruição dos sindicatos, a detonada geral na Previdência. Não, isso ninguém fala. Fala dos modos, mas que coisa, um cara grosseiro, etc. Mas, na verdade, o que esses caras estão fazendo? Eles estão fazendo, digamos, entre aspas, o serviço sujo para os valorosos liberais nossos que nunca, no campo democrático, conseguiram levar a fim até o seu projeto. Então, eu acho que isso, quer dizer, se você está num setor como esse aqui, que é o setor de energia, você vê claramente isso. Vê claramente. Esse não é à toa que é o projeto dos anos 90. Aquele projeto que eles não conseguiram implantar agora, e estão tentando implementar agora dentro desse contexto. É muito perverso. Eu fico chocado como vários intelectuais de peso aceitam a ideia de que estamos em plena retomada econômica, né? Eu não consigo imaginar que retomada econômica é essa, com a destruição dos dados do IBGE, né? A fraude de dados, né? Estatísticas não transparentes e jornalistas da economia, né, pesquisadores, etc., aceitam de que há uma retomada, né, um quadro de empregos, né, absolutamente, né, desolador, né, firmas que se esvaem, né, pessoas aqui ao pé desse prédio que a cada dia, a um número de 5, 6, 7, passam a dormir aqui, né? Só vi isso, né, nos anos 80, em plena crise, quando eu voltei a esse país e que eu deparei com 70, 80 pessoas dormindo, né, aqui embaixo. Agora volto a ver isso quando né, o Betinho fazia campanha contra a fome, a gente lutava contra a fome no país, e a
televisão e os intelectuais, os jornalistas falam que estamos em plena retomada, né? É surpreendente como essa elite liberal bem pensante, né, consegue se satisfazer com isso. Né? Porque eu acho que tem uma questão que eu acho que para mim é muito clara, não tem nenhuma ideia de pertencimento, não tem nenhuma ideia de solidariedade, não tem nenhuma ideia de compromisso. Né? Você tem uma elite hoje, para mim é muito claro, que não tem compromisso nenhum com o país. Inclusive ela não mora mais aqui. Inclusive ela não situa, seus filhos não estudam nessas universidades. Né? Uma coisa, eu sempre lembro que meu pai era operário, eu fui criado dentro de uma fábrica. Né? Então a figura do patrão existia. Né? Então desde que eu era menino tinha a figura do patrão. Né? E com tudo aquilo que envolvia. Né? Mas hoje não, hoje é um fundo, não existe essa figura. Né? Então, a ideia de que você tinha algum tipo, com todos os conflitos envolvidos, mas algum tipo de relação humana, eu via, eu conhecia, tinha face. Né? E ele me via, ele via meu pai, ele via os outros. Enfim, então esse tipo de coisa, ele desaparece, então eu acho que as pessoas, você não se sente fazendo parte. Eu não tenho nenhuma relação com essa gente. Essa gente que está sofrendo, que está no desemprego, o resto, eu não tenho nenhum pertencimento, a gente não tem nada que junte. Nós não frequentamos as mesmas escolas, não frequentamos os mesmos lugares, não frequentamos os mesmos restaurantes, entendeu? À parte. Então você ficando à parte, é a única coisa que eu entendo de você conceber um projeto que é de uma perversidade, de um projeto que é de uma irresponsabilidade, que vai nos jogar num conflito que vai ser gerenciado na violência, quer dizer, é nítido que nós começamos a abrir esse período. Por quê? Porque todo esse conjunto de questões, você vai ter uma energia mais cara, então isso bate na renda das pessoas, etc. É o que aconteceu na Argentina. Quer dizer, gente, não tem nada original, quer dizer, qual é a possibilidade do que está acontecendo no resto da América Latina acontecer no Brasil? É óbvio que vai acontecer. Nós não temos nada especial, nem para o bem nem para o mal. São tensões que vão se acumulando, desigualdades e tudo mais. E qual é o projeto que se desenha claramente? Vou reprimir com violência, no cacete. Que é um pouco a tradição da elite brasileira, você sabe disso. De resolver os conflitos no cacete, na porrada, e depois eu faço uma margem desse tamanho em cima de quem está embaixo, e depois vou melhorando a situação, entendeu? E aos pouquinhos. Aí quando chega aqui, eu dou outra porrada para jogar lá para baixo. Quer dizer, é uma coisa muito irresponsável, que você só pode ter essa concepção se você não está aqui. Que nada que aconteça vai te atingir fisicamente, entendeu? Não importa, você não vê as pessoas, você não está nessa situação. Daí, a violência na cabeça dessas pessoas, não importa se é, principalmente eu acho muito claro, não é nem no Exército, nem com os militares, é com a polícia militar, com as milícias, com esse tipo de solução, que também é uma solução diferente da nossa geração, é uma solução que acerta muito mais embaixo, muito mais efetiva, que ela pega muito mais pesado. Então, esse tipo de solução, de apostar na violência, apostar na repressão, que é uma coisa que me deixa chocado, porque, como você falou, é um país de mais de 200 milhões de pessoas. É um país de 8 milhões de quilômetros quadrados. É um país urbanizado, as pessoas estão na cidade, as pessoas não estão no campo. Então, isso é um barril de pólvora, que a coisa que mais me preocupa hoje, eu acho que a energia ela reflete um pouco isso, é a possibilidade concreta da fragmentação do país. E qual vai ser a reação dos militares que você trabalha quando se defrontarem concretamente com essa questão objetiva de você colocar em risco a unidade territorial do país. Porque essa irresponsabilidade, ela só leva a isso, não tenho a menor dúvida. E não acho que teremos tempo, sabe, aquele tempo histórico longo, porque o que está acontecendo no mundo hoje, fruto de uma crise da democracia, de uma crise climática e de uma crise de desigualdade, no meio de telecomunicações, de redes sociais que aceleram muito o tempo, esses conflitos vão acontecer com a gente e como é que a gente vai lidar com isso? É essa que é a questão fundamental. Mas acho que a isso é uma resposta sua, porque isso vai acabar com os militares um momento, bem, aqui vocês vieram, como é que faz esse negócio? Bom, nós estamos apresentando mais um Soberania em Debate, projeto do SOS Brasil Soberano, no SENGE Rio, Sindicato dos
Engenheiros Rio de Janeiro. Encerramos mais um número. Vamos perguntar agora ao professor Ronaldo Bicalho, da Faculdade de Economia do Rio de Janeiro, né, para ele encerrar, se ele tem mais umas palavras, né, depois desse quadro bastante agudo, crônico, sobre as condições da energia no Brasil, o que ele foi bem além como um economista, mas também como um pensador no Brasil. Gostaria de chamar a atenção para esse raciocínio crítico que Ronaldo Bicalho desenvolveu aqui, né, para o papel da universidade no Brasil, para o que servem as universidades no Brasil. Para além de plantar maconha e produzir anfetamina, segundo o sinistro da educação, as universidades pensam Brasil, né? Esse raciocínio, esse projeto de nação soberana é fundamental. É isso que está sob ataque no Brasil hoje. A universidade como centro do pensamento crítico e soberano, né, de um Brasil, né, melhor. Por favor, o senhor encerra, professor. Não, eu acho que tem uma frase que eu gosto que diz que o inevitável não acontece por causa do imponderável. Não é isso? Eu acho que a gente não está condenado a coisa alguma. Acho que a história é um processo dinâmico, você sabe disso, que as situações elas vão se transformando e, por mais que seja difícil o jogo, eu acho que a gente tem que jogar. Agora, e por isso que também, não se esqueça, isso abre também possibilidades muito grandes de mudanças. Nós estamos num processo de transformação e num processo de mudança. Para onde vai isso? Acho que não tem ninguém no mundo hoje que pode dizer vai por aqui ou vai por ali. Isso é um processo aberto. E a questão é como é que a gente se posiciona em relação a esse processo. Agora, acho que a gente tem que ter uma reflexão mais vigorosa sobre esse processo. E acho que a universidade, ela tem, num país como o nosso, ela tem uma função fundamental de pensar, mas é pensar o Brasil, pensar as transformações que estão acontecendo. E a gente tem que ter propostas assim. Eu estou tentando ter propostas para a questão da energia. Assim como você pode ter na questão de transporte, na questão de saúde, a gente não pode abrir mão, em hipótese nenhuma, de pensar, não só a questão do enfrentamento, de enfrentar as situações, de tentar saídas, de tentar... Agora, acho que é fundamental que a gente se reunir gente para pensar, para refletir, para ter propostas, Chico. A gente tem que ter propostas e tem que ir além. Tem que ir além dessas questões que estão sendo colocadas. Eu acho que a gente tem gente qualificada, a gente tem... Cara, Papai do Céu, foi muito legal. Esse país deu muito recursos naturais. A gente tem recursos naturais, a gente tem infraestrutura montada, a gente tem gente capacitada, qualificada de gestão, de engenharia, dentro das universidades, fora. Quer dizer, a gente tem um país que tem uma força muito grande. Então a gente tem que pensar, bom, o que a gente faz? Eu não estou desanimado, não estou triste, não. Acho que o jogo é bom, o jogo é duro, a gente vem, a gente bate, a gente faz, mas eu acho que sempre tem futuro, tem futuro. Você não estava aqui, a gente acredita. A nossa geração, eu acho o seguinte, às vezes só resta o futuro, não foi isso que a gente aprendeu? Então, a gente pensa o futuro porque sabe que esse presente passa, esse pessoal passa e a vida segue. Então, a gente tem que pensar esse futuro. Nunca foi tão fundamental ter esperança e pensar o futuro. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Nossa produção aqui está aplaudindo. Aqui foi mais uma edição do Soberania em Debate. Hoje, quando você sair e você for conversar com seus amigos, lembre isso e converse isso com eles. Estão matando os índios brasileiros. Fale com ele isso. Estão matando os jovens brasileiros. Lembre isso, fale isso. Estão matando os brasileiros. Fale isso. Até logo.